Parte 2. Capítulo 11. O oceano de sofrimento. O resultado de todas as ações que praticamos forma a trama da nossa vida, como a de um tapete, cada fio, cada detalhe. Cada um de nós continua a tecer diferentes realidades físicas e ambientais, amarrando-se com mais força aos ciclos de sofrimento. Nossa experiência depende do nosso karma, que produz graus variados de enganos e ilusões. Se os venenos da mente são intensos, experimentamos uma realidade muito dolorosa, infernal. Se os venenos se reduzem, nossa realidade se torna menos severa, mais agradável. Buda falou sobre o sofrimento do mesmo modo que falaríamos sobre a doença aos doentes para ajudá-los a compreender a sua enfermidade e os tratamentos possíveis. Se não houvesse cura para o sofrimento, não haveria por que discuti-lo. Mas o fato de que a cura existe faz com que seja fundamental reconhecermos o sofrimento para podermos tratá-lo. Há 3 tipos de sofrimento. O primeiro é o sofrimento da mudança. Nada é confiável ou consistente. Por maior que seja a nossa esperança em ter uma base sólida sobre a qual nos apoiar, tudo aquilo com o que contamos sempre se corrói, criando grande dor. O segundo é o sofrimento que se sobrepõe ao sofrimento. Uma coisa ruim acontece após a outra e parece não haver justiça alguma no processo. Quando pensamos que a situação em que estamos não pode ficar pior, ela fica. Perdemos dinheiro, depois um parente, depois a juventude, há inúmeras maneiras pelas quais sofremos. O terceiro é o sofrimento que tudo permeia. Da mesma forma que, quando você espreme uma semente de gergelim, constata que ela está impregnada de óleo, pode parecer que a nossa vida seja feliz, mas, sob a pressão do amadurecimento do karma, sofremos. Tão certo quanto o fato de que nascemos é o fato de que iremos adoecer, envelhecer e morrer. Dentro do Sansara existem incontáveis seres cujo sofrimento é, de longe, maior do que o nosso, 95% deles experimentam uma realidade brutal. A vida de apenas 5% humanos, semideuses e deuses mundanos é relativamente bem afortunada. Entretanto, nós, humanos, frequentemente nos lamentamos da nossa existência, queixando-nos amargamente dos nossos terríveis problemas. Nunca nos sentiríamos assim se tivéssemos uma noção do tremendo grau de sofrimento que existe em outros reinos. A pior de todas as experiências humanas é ainda 1000 vezes mais tolerável do que aquilo que os seres que menos sofrem nos reinos inferiores têm que suportar. Esse sofrimento é tão lancinante que mal podemos concebê-lo, sua duração é insondável. Para alguns seres, até que se passem centenas de milhares de anos, às vezes eras inteiras, nem mesmo a morte serve como fuga. A maioria dos seres nesses reinos não dispõe de tempo para ajudar a si próprios. O sofrimento é sempre tão intenso que eles não têm um instante ou uma oportunidade sequer para meditar ou para examinar a si mesmos ou a vida de um ângulo diferente. Outros seres, em reinos superiores, vivem embriagados de prazer. Um falso contentamento os impede de usar as condições propícias de que desfrutam para criar as condições de felicidade futura. Quando sua longa vida inevitavelmente chega ao fim e vêem seu renascimento futuro nos reinos inferiores, eles experimentam um terrível sofrimento. A ideia de que podemos vivenciar reinos de sofrimento que chamamos de infernos deixa muitas pessoas céticas ou enraivecidas. Elas não acreditam em inferno, pensam que esse conceito não passa de uma tática que algumas religiões empregam para assustar e controlar as pessoas. Em certo sentido, é verdade que o inferno não existe. Se fizermos uso de toda a tecnologia do mundo para tentar chegar ao centro da Terra, nunca acharemos o inferno. No entanto, muitos seres estão sofrendo no reino dos infernos neste exato momento. O inferno é o reflexo dos enganos e fantasias da mente, dos pensamentos e intenções raivosos e das palavras e ações nocivas que eles produzem. Se não forem controlados, não há como deixarmos de vivenciar o inferno. Os praticantes precisam ser cuidadosos. Alguns podem pensar, minha meditação é tão profunda que eu não tenho que me preocupar com o karma. Não é necessária muita delusão para renascer no inferno. Algumas pessoas experimentam o inferno mesmo enquanto têm um corpo humano.
Muitas delas ocupam nossos hospitais psiquiátricos. Há pessoas que são atormentadas pela ideia de que alguém está tentando assassiná-las ou arrancar sua carne. Há algumas que têm a experiência de estar sendo comidas vivas ou estar presas em um incêndio. Poderíamos estar sentados no mesmo quarto e não enxergar nada do que sofrem. Ao mesmo tempo, podemos estar bem ao lado de um grande meditador que vivencia o paraíso, a terra pura, sem enxergar isso. O inferno e o paraíso, na verdade, não estão tão longe um do outro. Entender isso não é fácil, já que a experiência do paraíso é muito diferente da do inferno. Mas a ideia ganha sentido se considerarmos o exemplo de uma substância simples como a água. Para os humanos, a água é crucial para a manutenção da vida, e para os peixes, é o seu meio ambiente, e para os deuses mundanos, uma substância semelhante à ambrosia, para os fantasmas famintos, sangue e pus, e para os seres dos infernos, lava derretida. Não é que a substância em si se modifique de um caso para outro, e sim a percepção e a experiência que os seres diferentes têm dela. Da mesma forma que nossa visão se altera quando colocamos óculos com graus diferentes, a experiência da realidade é inteiramente condicionada por nossa percepção, que é determinada pela extensão dos nossos enganos e delusões. Em escala cósmica, as experiências das 6 classes de seres nos 3 reinos da existência, os reinos do desejo, o da forma e o da ausência de forma, a existência cíclica em seu todo, constituem dramas coletivos que se desenrolam como expressão do karma grupal desses seres. Quando vemos um filme projetado em uma tela, conferimos-lhe uma certa realidade e, por essa razão, somos afetados por ele. Ficamos contrariados, radiantes, aterrorizados ou enraivecidos com aquilo que vemos. Mesmo que conheçamos a origem do cinema ou que compreendamos como ele funciona, quando assistimos a um filme, ele nos afeta ao evocar determinados estados emocionais. Podemos nos distanciar e dizer que, em termos últimos, não há nada ali, é apenas um filme. Mas na maior parte do tempo permanecemos totalmente absortos naquilo que estamos assistindo. Se um grupo de pessoas se sentar diante da mesma tela de cinema, elas serão afetadas mais ou menos da mesma maneira. Ficarão alegres com uma comédia e amedrontadas com um filme de terror. Como seres humanos, que compartilham uma realidade coletiva denominada Reino do Desejo, verificamos que os impulsos mais fortes em nossa mente são o desejo e o apego e enxergamos as coisas de modo muito semelhante. Embora os grandes meditadores consigam vislumbrar outros reinos, não temos prova absoluta sequer de que os fenômenos do nosso mundo humano existam além das nossas mentes individuais e coletivas. Ainda assim, da mesma forma que tomamos nossos sonhos como reais enquanto estamos dormindo, consideramos real o nosso reino humano. E os 5 outros reinos são tão reais para os seres que neles existem quanto a nossa experiência é para nós. O inferno parece tão real para um ser do inferno, e o reino dos fantasmas famintos, tão real para um fantasma faminto quanto o reino humano parece real para nós. Em última análise, o sofrimento provém não dos fenômenos desses reinos, mas dos seres conferirem realidade a eles. Isto assim, não é contraditório dizer que nossa experiência é real ou verdadeira e, ao mesmo tempo, falsa. Nem é contraditório dizer o mesmo de qualquer outro reino. Se insistimos que o reino humano é real, então todos os demais reinos são reais, porque os seres que neles existem os experimentam como reais. O sofrimento mais agudo de todos os reinos é o dos 18 infernos que são o reflexo e as consequências kármicas da raiva e do ódio e da sua expressão em pensamentos, palavras e ações. Os seres lá padecem de calor e frio extremos. Nos infernos quentes, chamas do comprimento de um antebraço cobrem toda a superfície. Ao pisar no chão, o pé queima. Quando é erguido, cicatriza, e então, com o próximo passo, queima novamente. O fogo arde com uma intensidade inconcebível. Disse que as chamas produzidas pela madeira pura de sândalo são 7 vezes mais quentes do que o fogo comum, e 7 vezes mais quente ainda será o fogo que consumirá o universo no final desta era, mas o fogo dos infernos quentes é 7 vezes ainda mais quente do que este último. O corpo dos seres dos infernos não é igual ao nosso.
Nosso corpo de carne e osso tem um certo nível de tolerância e consegue suportar ou sentir dor somente até um determinado ponto. Mas os seres dos infernos, cujo corpo é tão sensível quanto um globo ocular, não desmaiam, não perdem a consciência nem morrem até que seu karma termine. Em um dos infernos, somos esmagados por montanhas que têm a forma de todos os seres que matamos, veados, insetos ou pessoas. À medida que elas se afastam uma da outra, nosso corpo se recompõe e é novamente esmagado, um processo que ocorre inúmeras vezes. Em um outro inferno, os seres nascem com uma linha que atravessa o comprimento de seu corpo, ao longo da qual são cortados ao meio por uma serra. As duas metades se restabelecem e se unem apenas para serem cortadas de novo, sucessivamente. Nos infernos frios, o meio ambiente gelado, inóspito e brutal não oferece nem roupa nem abrigo. Se os seres humanos adormecem e morrem quando ficam congelados, os seres, nesse reino de enregelar os ossos, não morrem até que seu karma se exaura, por mais congelados que fiquem. Seus corpos racham como carne deixada por muito tempo no congelador. Centenas de vezes mais horripilante do que qualquer outro reino, o inferno é simplesmente o pior lugar para se estar. Os fantasmas famintos padecem de imensa fome, sede e exposição aos elementos. Novamente, este reino não é simplesmente uma metáfora, mas muito real para os seres aprisionados nele, pois vivem constantemente esfomeados e ardendo de sede. Os seus próprios corpos são construídos de modo a criar dor. Tem uma cabeça enorme, imensa como uma montanha, e a barriga do tamanho de um vale. Seu pescoço é tão diminuto quanto um fio do rabo de um cavalo, o que não permite que nada passe. Seus membros são tão descarnados que não conseguem sustentar o corpo, e é extremamente difícil para eles movimentarem-se e procurar por comida. Na maior parte do tempo, os fantasmas famintos podem só ficar deitados de bruços, passando fome. Se chegam a encontrar alguma comida, geralmente é imunda ou apodrecida e, se conseguem engoli-la, vira fogo em seu estômago. Cobiça e apego extremo são as causas kármicas do nascimento no reino dos fantasmas famintos. Até que o karma que sustenta sua existência se exaura, os fantasmas famintos não morrem, apesar de sua agonia, que pode durar milhares de anos. No reino animal, o sofrimento resulta principalmente do ataque entre espécies. Dado que os animais constantemente buscam matar e comer uns aos outros, vivem sob perpétuo medo. Os animais selvagens não comem um único bocado de capim sem olhar de um lado para outro para certificarem-se de que estão seguros. O tratamento rude que os animais domesticados recebem dos humanos também causa grande dor e sofrimento. Os animais possuem liberdade muito limitada, por maior e mais potente que seja o elefante, por mais belo que seja o pavão, não possuem a capacidade de refletir sobre alguma coisa e então agir. Este karma provém de ações desvirtuosas motivadas por ignorância e estupidez. Ações virtuosas maculadas por todos os venenos da mente, sem predominância de qualquer um deles, produzem renascimento como ser humano. Embora, como vimos, as condições deste reino sejam relativamente bem afortunadas, não obstante, conhecemos o sofrimento ligado ao nascimento, à velhice, à doença e à morte, ligado à guerra, à violência, à fome e, mais sutilmente, ao desejo não preenchido. Os semideuses têm um meio ambiente agradável, mas são atormentados por inveja e espírito de competição. Estão sempre envolvidos em brigas, derramamento de sangue e guerras. O renascimento como um semideus é produzido por ações virtuosas maculadas por inveja e competição, ações que ajudam, mas que são praticadas apenas para demonstrar que alguém está fazendo mais do que o outro, ou que é superior ao outro. No reino dos deuses mundanos, o karma da virtude, maculado pelo orgulho, produz condições maravilhosas. Os deuses mundanos nunca se sujam, nunca cheiram mal, nunca têm que lavar sua roupa. As flores que ornamentam seus corpos conservam-se frescas para sempre até 7 dias antes de sua morte. Então as flores se deterioram, seus corpos ficam sujos e começam a exalar odor, e eles sabem que logo morrerão. Por 7 dias, o equivalente a 350 anos humanos passam pela angústia de saber em que reino inferior vão cair. Por fim,
quando o karma que sustenta sua existência se exaure, os seres do reino dos deuses morrem. Os deuses do reino da forma e da ausência de forma vivem em um tipo rudimentar de samadhi, ou absorção meditativa. O renascimento no reino da ausência de forma é produzido por apego à estabilidade, o renascimento no reino da forma, por apego à clareza, e o renascimento como Deus no reino do desejo, por apego à bem-aventurança. Embora esses renascimentos não sejam terríveis, ainda são sansáricos. Mais cedo ou mais tarde, uma vez exaurido o karma positivo que sustenta aquela existência, a embriaguez desses seres terminará, e eles renascerão em algum reino inferior mais doloroso. Quando tomamos consciência do sofrimento e das limitações da existência cíclica, isso nos motiva a encontrar uma saída, da mesma forma que, quando nos damos conta de que estamos doentes, buscamos remédio. Ao compreender que a virtude e a desvirtude determinam se a nossa experiência será de felicidade ou de tristeza, de prazer ou de dor, cabe-nos uma escolha: podemos mudar as nossas ações e cultivar qualidades virtuosas buscando liberação para nós e para todos os seres, ou podemos continuar a criar desvirtude, perpetuando o sofrimento. Quando realmente começamos a compreender o sofrimento, começamos a ver o sansara como um pântano pútrido dentro do qual caímos. Nosso único desejo passa a ser o de nos libertar e também os outros. Essa atitude de buscar liberação para nós e para os outros é uma qualidade que denominamos renúncia, um elemento crucial para o ingresso no caminho espiritual. Por intermédio da contemplação contínua da nossa existência humana preciosa, da morte e da impermanência, do karma e do sofrimento, a mente se volta para o Dharma. Se você consegue ir além dos 3 venenos, o combustível do sansara, de modo que eles deixem de dominar a sua mente, então essas 4 contemplações foram eficazes. Se não, prossiga refletindo sobre os 4 pensamentos até que eles se tornem parte de você, até que tenham, fundamentalmente, transformado sua visão do mundo. Pergunta: durante a prática, às vezes experimento profunda ânsia e tristeza. Isso é o sofrimento que tudo permeia, descrito nos ensinamentos budistas e, se assim for, como posso dissipá-lo? Resposta: sentir tristeza ou ânsia durante a prática não é necessariamente algo ruim. Se isso reflete um pesar profundo e desgosto pelo sansara, baseados na compreensão das limitações da existência comum, pode ser benéfico, mas somente se isso nos inspira a fazer algo em relação ao sofrimento. Se apenas cedemos à tristeza e não nos aplicamos na prática para poder eliminar as causas do nosso sofrimento e o dos outros, então isso não será muito útil. Pergunta: percebo que, quando sinto muita dor, é mais difícil contemplar o sofrimento dos outros. Resposta: pode parecer difícil, mas pensar profundamente sobre o sofrimento dos outros é a forma mais efetiva de lidar com o próprio sofrimento. Isso faz com que a sua mente não permaneça focada em você e, ainda mais importante, traz à tona a compaixão. A compaixão é muito poderosa, pois ajuda a purificar o karma que produziu a dor que você sente. Quando esse karma for totalmente purificado, seu sofrimento cessará naturalmente. A contemplação do sofrimento nos inspira a buscar formas para fazer com que ele cesse para nós e para os outros. É por essa razão que a primeira das nobres verdades ensinadas por Buda foi a verdade do sofrimento. A felicidade pode, na verdade, ser um obstáculo para a prática, porque pode nos privar da motivação para a mudança. Por outro lado, quanto mais contemplarmos e compreendermos o caráter e as causas do sofrimento, mais diligentemente aplicaremos os métodos espirituais para transformá-lo. A forma mais rápida de exterminá-lo é ter uma compreensão clara da verdadeira natureza do próprio sofrimento, não apenas intelectualmente, mas por meio da experiência.